E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um assistente inteligente baseado em uma IA treinada usando LLM Studio e Unifink LLM. Pessoal, na videoaula passada eu mostrei como é possível nós treinarmos uma IA usando dados próprios por meio das ferramentas LLM Studio e Unifink LLM. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link da videoaula passada. E aí, pessoal, eu recebi várias mensagens de colegas que acompanham o meu canal perguntando se é possível desenvolver uma aplicação, ou seja, um assistente inteligente, um chatbot, que ele utiliza a IA que foi treinada, a IA própria. Sim, e é possível, pessoal. Desta forma, eu irei, nesta videoaula, mostrar como criar um assistente inteligente que ele utilizará a IA que foi treinada previamente usando o LM Studio e o Unifink LLM, beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui o Unifink LLM e observem que neste momento a gente visualiza o chat com a IA que foi treinada. Na videoaula passada eu mostrei exatamente essa interface, onde eu posso interagir com a IA fazendo perguntas, visualizando as respostas. Por exemplo, ó, oi. E está aí a resposta. Oi, como posso ajudar hoje? Vale ressaltar que essa resposta ela é gerada por meio da IA que eu treinei na videoaula passada. Beleza, pessoal? Então, a principal questão a ser discutida neste vídeo é que, normalmente, para um usuário comum, não seria muito interessante para ele interagir com a nossa inteligência artificial através deste front-end, do front-end do Unifink LLM. Seria interessante que ele pudesse interagir com a nossa inteligência artificial através de uma aplicação, certo? Através de um outro front-end, através de um assistente. Ok? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Beleza? Então vamos lá para a demonstração. Vamos lá. Pessoal, eu resolvi implementar duas aplicações distintas, ou dois front-ends distintos, usando duas ferramentas de suporte ao desenvolvimento de aplicações baseadas em inteligência artificial, que é a ferramenta Grade e a ferramenta Streamlit. Eu vou mostrar as duas formas, beleza? Então observe que neste momento eu irei utilizar o assistente inteligente de suporte, onde o front-end dele foi implementado usando o Gradle, e como já falei, ele conversa com a inteligência artificial que foi treinada usando as ferramentas LLM Studio e Unifink LLM, beleza? Então eu vou fazer algumas perguntas aqui para ele, ó. Faça a sua pergunta, né? Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Primeiro eu vou cumprimentar. Oi. Oi, como posso ajudar hoje? Beleza. Aí eu vou fazer uma pergunta técnica, uma pergunta relacionada ao treinamento que eu apresentei na videoaula passada. Para ganhar tempo, eu vou copiar aqui uma pergunta. Qual foi o modelo de CNN que apresentou a melhor acurácia? Beleza? Vou clicar aqui no botão. E neste momento, observem, está sendo processado e a resposta vai ser gerada, vai ser respondida pelo assistente, ok? E está aí a resposta. No estudo referido, a arquitetura de CN MobileNet com a configuração 22 apresentou a melhor acurácia. Muito legal. Se eu fizer a mesma pergunta por meio do front-end da ferramenta Unifink LLM, observe, ó. Eu vou fazer a mesma pergunta e vamos observar o resultado. Olha o resultado. No estudo referido, a arquitetura de CN MobileNet com a configuração 22 apresentou a melhor acurácia. Legal, né, pessoal? Muito legal. Vou fazer uma outra pergunta.
Vou copiar aqui uma outra pergunta, ok? Vamos colar aqui. Qual foi a acurácia do modelo de CNN que apresentou o melhor desempenho? Então agora eu quero saber qual foi a acurácia. Vamos lá, submit. E tá o resultado, pessoal, tá a resposta, ó. No estudo referido, a arquitetura de CNN Mobile Net com a configuração 22 apresentou uma acurácia de 98,12%. Muito legal. Observe então que o assistente baseado em Gradle está funcionando. Agora eu vou mostrar para vocês a versão baseada em Streamlit, ó, e a assistente de suporte. Vou fazer as mesmas perguntas, beleza? Eu vou aproveitar que eu estou com uma questão aqui na memória, ó, que é qual foi a acurácia do modelo de CNN que apresentou o melhor desempenho. Vamos clicar aqui em enviar. Vamos aguardar a resposta do nosso assistente, baseado na IA que a gente treinou. E está aqui a resposta. Ó. No estudo referido, a arquitetura de CNN Mobile Net com configuração 22 apresentou uma acurácia de 98,12%. Muito legal, pessoal. Beleza? Vou novamente colar aqui uma outra pergunta, que é, né, qual é o melhor modelo, né? E observe o resultado. A nossa inteligência artificial, repito, que foi treinada previamente na aula passada, respondeu: no estudo referido, a arquitetura de CNN Mobile Net com configuração 22 apresentou a melhor acurácia. Muito legal. Beleza, pessoal? Certo? Então a gente, por meio dessa demonstração, foi possível nós visualizarmos duas formas ou duas opções de front-end ou de aplicações, né, baseadas em Streamlit e Gradle, que consome a inteligência artificial que foi treinada por meio das ferramentas Anythink LM e LM Studio. Beleza, pessoal? Beleza. Então vamos lá para as ferramentas, né? Pessoal, para desenvolver o assistente inteligente, eu usei exatamente as ferramentas que estão sendo exibidas nesta arquitetura, ok? Então vamos lá. Na aula passada eu falei sobre as ferramentas Anythink, LLM e LM Studio e eu expliquei como essas ferramentas elas estão integradas para viabilizar o treinamento de uma IA própria. Beleza? Só para dar uma relembrada, o LM Studio ele é um servidor de inferência, ele carrega modelos, ele carrega LLMs open sources, que a gente pode fazer o download do Hugging Face, por exemplo, e ele permite que seja possível que o usuário ele possa interagir com esses modelos e também usar esses modelos através de uma aplicação, certo? Que consegue conversar com o LLM Studio por meio de uma API. E aí outra ferramenta é o Anythink LLM. O Anythink LLM é a ferramenta de suporte ao treinamento de uma IA, usando dados próprios. E a ferramenta Anythink LLM consegue conversar com o LLM Studio através de uma API. Essa mesma API ela pode ser utilizada por uma aplicação baseada em um determinado LLM carregado pela ferramenta LLM Studio. Então, é essa API que, ora, viabiliza que um determinado LLM carregado pelo LLM Studio possa ser usado por uma aplicação, também permite a integração com a ferramenta Anythink LLM. Beleza? E aí, observem aqui que nós temos o nosso assistente, né? O nosso assistente, que ele consegue usar a inteligência artificial que foi treinada por meio da ferramenta Anythink LLM por meio de uma API. Olha só que legal, pessoal. Então a ferramenta Anythink LLM, ela fornece uma API, beleza? Que uma aplicação, por exemplo, um assistente inteligente, ele poderá por meio dela usar a inteligência artificial que foi treinada. Muito legal, certo? Então aqui eu estou mostrando para vocês que eu implementei duas versões do assistente, uma usando a ferramenta Gradle e a outra usando a ferramenta Streamlit. Beleza?
Videoaulas passadas eu expliquei, repito, como funciona as ferramentas NFink LM e LM Studio, como elas podem ser instaladas, inclusive, e agora eu vou mostrar rapidamente as duas opções de ferramentas de suporte à implementação de aplicações, que é a ferramenta Grade e a ferramenta Simulite. Vamos acessar aqui. Esse aqui é o site da ferramenta Grade, beleza? Aqui tem um Quick Start que explica passo a passo como instalar a ferramenta. Ok? Bem simples, né? Basta digitar um pip install Grade. É interessante antes criar um ambiente virtual, eu recomendo. E aqui tem um exemplo de código para você começar, né, a trabalhar com essa ferramenta que fornece suporte à criação de apps, beleza? Aplicações especialmente baseadas em aprendizagem de máquina, baseadas em LLM, ok? Uma outra opção é o Streamlit. O Streamlit também é uma ferramenta muito conhecida no universo do desenvolvimento de apps baseadas em aprendizagem de máquina, certo? Ela oferece a possibilidade de nós criarmos aplicações baseadas em dados, baseadas em aprendizagem de máquina de uma forma ágil, beleza? Aplicações web, vale ressaltar, né? Usando a linguagem Python. E é muito simples também. Observem que aqui tem um passo a passo, um quick start, explicando como instalar a ferramenta. Basta digitar um pip install Streamlit, bem simples. E para executar a aplicação, a app baseada no Streamlit, basta digitar Streamlit Hello. Hello, no caso, é o nome da aplicação. Certo? Tem uma vasta documentação a respeito desta ferramenta. Beleza, pessoal? Beleza. Opa, ainda não é o fim. Deixa eu explicar para vocês agora como eu realizei a integração entre o assistente e a ferramenta NFink LLM por meio da API. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos acessar a ferramenta NFink, ok? E aí na ferramenta NFink tem aqui essa opção, ó, que é uma opção de configuração. Vou clicar nela. Beleza? E aí observe essa primeira opção aqui, ó, API Keys. Vamos clicar nela. Pronto. Ao clicar nela, a gente consegue visualizar uma lista de chaves que foram criadas para viabilizar a utilização da API. Observem que eu criei, né, uma chave, certo? E é muito fácil criar uma chave, pessoal. Basta clicar aqui na opção, ó, Create New API Key. Beleza? A chave vai ser criada. E aí essa chave ela vai viabilizar que o nosso assistente, o nosso chatbot, possa, né, o código do nosso chatbot, melhor dizendo, possa, por meio dessa chave, usar a API da ferramenta NFink LLM, que viabiliza ao assistente utilizar a inteligência artificial que foi treinada por meio dela. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir aqui, ó, o Visual Studio, certo? E eu vou mostrar para vocês o código do assistente baseado em Streamlit, beleza? Que faz uso da API. Então vamos lá. O código é bem simples, ó. Eu estou importando aqui o suporte à ferramenta Streamlit para criar o front-end. Estou importando aqui o request, né, o módulo request que fornece suporte a requisições HTTP, beleza? E vamos descer aqui um pouquinho, vamos começar entendendo como o front-end foi implementado, né? Então, beleza, ó, por meio do Streamlit, especialmente aqui por meio do método title, eu posso criar o título do front-end, o título da aplicação, que eu chamei de assistente de suporte, certo? Depois, ó, eu criei aqui uma variável que eu chamei de chave underline API e eu guardei nela aquela chave, né? A chave que foi gerada lá, observem aqui, ó, na ferramenta NFink LM, exatamente essa chave aqui, beleza? Então eu copiei, né? Então, observem aqui, ó, copy API key, copiei essa chave e eu colei aqui, né? Passei, certo? Como valor para a variável chave underline API, beleza? Beleza. Aí depois, observem que eu crio aqui uma caixinha de entrada para que o usuário ele possa fornecer uma pergunta usando o método text underline input do Streamlit. Esse ST aqui é um apelido, né, do Streamlit. E aí tudo que o usuário digitar
nessa caixinha vai ser guardado aqui na variável, ó, na variável pergunta underline usuário. Beleza? E aí, quando o usuário clica no botão enviar, né, se o usuário clicar no botão enviar, essa condição vai ser verdadeira. E na sequência, observem que a função fazer underline pergunta underline LM, ela vai ser chamada. E essa pergunta é ela que vai usar a API da ferramenta Nfinc LLM para obter uma resposta da inteligência artificial que foi treinada. Então, para isso é necessário passar a pergunta do usuário, observe a variável pergunta underline usuário, que contém a pergunta do usuário, e é necessário passar também como parâmetro a variável chave underline API, que contém a chave da API. Beleza? Vamos dar uma olhada agora no código dessa função. Está aqui, ó, a função fazer underline pergunta underline LM, que recebe a pergunta como parâmetro e a chave da API. Beleza. Pô, é bem simples, pessoal. Basicamente, esse bloco de código aqui, ó, certo? Me permite configurar o acesso à API, certo? Onde eu especifico a URL da API, certo? Essa URL ela é acessada através dessa porta aqui, ó, 777, certo? É importante eu especificar qual é o workspace. Observem que eu coloquei o workspace YouTube, que corresponde exatamente a esse workspace aqui, ó, YouTube, que eu criei especialmente para essa videoaula. Beleza? É importante colocar o YouTube, pessoal, em minúsculos, tudo minúsculo, tá bom? /chat. Depois eu especifiquei aqui o cabeçalho da requisição, especificando qual o tipo de conteúdo, beleza, que vai ser enviado. E um detalhe importante, ó, esse parâmetro aqui, ó, authorization, eu estou passando aqui justamente a chave da API, né? É o parâmetro que se refere à autorização para que a API possa ser acessada por meio da chave que foi gerada. Beleza? Certo? É um conteúdo do tipo JSON, né? A comunicação entre o aplicativo, né? Entre o assistente e a ferramenta LLM, Nfinc LLM, por meio da API, ela é baseada em JSON, né? Beleza. Depois eu especifico que essa comunicação ela vai ser baseada em mensagem. A mensagem vai levar uma pergunta e o modo de interação é o modo chat. Ok. Finalmente, pessoal, através do método post do modo request, é possível fazer requisições à API. Então, eu vou fazer uma requisição do tipo post, onde eu vou passar a URL, observe, eu vou passar a URL da API, certo? Ok, vou passar os dados, esses são os dados, né? Ou seja, os dados vai levar a pergunta, a mensagem é a pergunta do usuário e o modo de interação, que é o modo chat. E o terceiro parâmetro são os cabeçalhos, né? Exatamente os parâmetros que configuram aí o acesso à API. Beleza? Então, o método poster vai, né, o método HTTP vai realizar uma requisição, vai retornar a resposta da inteligência artificial. Essa resposta vai ser guardada aqui na variável resposta. Beleza? E aí tem aqui uma checagem para verificar se a requisição se ela foi realizada com sucesso, ou seja, se foi obtida uma resposta da inteligência artificial, se essa condição se ela for verdadeira, beleza, a resposta ela foi obtida com sucesso, a resposta ela vai ser enviada via JSON, como eu já falei, e vai ser possível guardar aqui na variável conteúdo underline resposta essa resposta em JSON, e aí para que seja possível obter a resposta, né, eu preciso usar aqui o método get, né, que é um método get que permite especificar um determinado campo do JSON, ou uma propriedade, para a qual eu quero obter o valor correspondente. Então, eu estou especificando aqui que o text response é, né, o parâmetro que traz a resposta. Beleza? E aí essa resposta ela vai ser retornada pela função. Caso essa condição não seja verdadeira, vai vir para cá o else e essa mensagem de erro vai ser retornada. Muito simples. Beleza? Eu normalmente, pessoal, para testar a API, eu uso essa ferramenta aqui, ó, a ferramenta Insomnia. Eu acho essa ferramenta ótima.
Deixa eu fazer um teste aqui para vocês, ó. Eu estou usando aqui uma requisição do tipo poster, beleza? Especifiquei aqui os dados. Quais são os dados? Observem aqui, ó, a mensagem. O que é a mensagem? A mensagem é a pergunta, certo? O mode aqui é o modo de interação, como eu falei, chat, ok? Aqui, ó, em Bear eu especifico qual é a chave, né, da API e o parâmetro correspondente, né, o prefixo correspondente, autorização, beleza? Eu vou clicar aqui em enviar e observe o resultado. Neste momento a nossa IA está processando. E aí tá aqui a resposta, pessoal. Observe que é um JSON. Beleza? É um JSON, né? E como eu já falei para vocês, eu posso, né, através da propriedade text response, obter a resposta, o texto da resposta. Beleza? Que é exatamente esse texto aqui, que foi, né, exibido lá no assistente. Então, eu precisei especificar o text response aqui, ó. Vamos voltar. Tá aqui, ó, get text response para obter especialmente a resposta. Muito simples. Ok, pessoal? Muito simples. Vamos dar uma olhada agora na outra versão, na versão baseada no Gradle. É muito parecido, né? Eu estou importando o modo request novamente. Agora eu estou importando o Gradle ao invés do Streamlit. Criei aqui um apelido chamado GR. Vou descer aqui um pouquinho para a gente partir para a parte da interface. Então começa aqui, ó, a interface, criando a interface com o Gradle. Para criar a interface eu vou usar esse método aqui, o método interface. E aí eu estou passando aqui alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, eu estou passando qual é a função que vai estar associada a essa interface, beleza? Estou especificando aqui, ó, uma caixinha de texto para que o usuário possa digitar a pergunta, ou seja, a entrada, certo? Então esse elemento ele está associado a inputs, né, ao inputs que corresponde à entrada, certo? E com relação à saída, o elemento output, que vai mostrar a resposta para o usuário, eu associei um outro elemento do tipo text box que vai exibir a resposta. Também coloquei aqui um título da interface e uma breve descrição. Beleza? Então, pessoal, quando o usuário ele digita lá uma pergunta e clica no botão submit, certo? Essa função aqui, ó, interface underline grade, ela vai ser chamada, ela vai receber a pergunta, ela vai receber a chave da API, beleza? E aí, observem que ela vai retornar exatamente a resposta. Para ela retornar a resposta, ela vai obter a resposta da função fazer underline pergunta, underline LM, que recebe como parâmetro a pergunta e a chave. Essa função é a mesma função que eu implementei no assistente anterior. Não tem diferença. É aquela funçãozinha que vai fazer uma requisição à API da ferramenta Anythink LLM para que seja possível enviar uma pergunta para a inteligência artificial e obter a resposta. Beleza, essa resposta vai ser retornada, né, por meio da função fazer underline pergunta underline LLM, que por sua vez essa resposta ela vai ser exibida na interface, né, no front-end do nosso assistente inteligente. Beleza, pessoal? Então vocês viram aí que é extremamente simples, né? Nós criarmos uma aplicação amigável para viabilizar que os nossos clientes, os nossos usuários, eles possam interagir com a nossa inteligência artificial que foi treinada por meio das ferramentas Anythink LM e LM Studio. Um detalhe importante também, pessoal, é que todos esses elementos, né, todas essas ferramentas podem ser implantadas em um servidor, beleza? Essas ferramentas elas foram implantadas na minha própria máquina. A minha máquina está fazendo um papel de um servidor, beleza? Mas eu poderia, né, disponibilizar, poderia fazer um deploy de todas as ferramentas num servidor de grande porte e tal, conexão permanente à internet, para que o nosso assistente inteligente ele seja público, né? Ele possa estar online e dessa forma responder questões dos seus usuários. Beleza, pessoal? Ok? Deixa eu mostrar aqui a ferramenta LM Studio. Vale a pena mostrar aqui rapidinho. LM Studio.
Tá aqui, ó, a ferramenta LLM Studio. Observem que o modelo base que está sendo utilizado é o Mistral Instruct. Na aula passada, repito, eu mostrei como carregar o modelo, como usar a ferramenta LM Studio. Observem que o servidor de inferência local ele está ativado. E aqui, ó, a gente consegue observar o log de requisições, né, que foram feitas, a geração de resposta. Isso aqui é muito interessante, certo? Aqui ao lado é possível observar a configuração do modelo, né, do servidor que está sendo, do modelo que está sendo servido, né? GPU aqui, 32 camadas, a janela de contexto eu coloquei aqui 4048, beleza? Essas são as configurações básicas, ok? Aqui eu não mudei nada, não tem nenhuma alteração. Na verdade, somente a criação da chave, né, que foi usada, né, que foi copiada e usada aqui no código, beleza? E é isso, ok, pessoal? Agora sim, agora é fim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Foi uma videoaula breve. E se vocês gostaram, peço a vocês, por gentileza, que dê um like aí para ajudar a gente, para que a gente possa continuar gravando essas videoaulas e compartilhar o conhecimento com vocês, certo? Próxima aula deve ser uma aula bem legal sobre Fine Tuning, pessoal. É isso aí. Um forte abraço.